Era começo de julho, e o frio em São Paulo parecia mais pesado naquele ano. Eu tinha 27 anos e já fazia uns 2 trabalhando como acompanhante, mais por necessidade do que por escolha. Nunca me metia em festas grandes ou eventos estranhos, só atendia encontros individuais, discretos, seguros. Mas naquela semana, o movimento estava morto. Quando Renata me mandou mensagem falando de uma festa particular em uma mansão no interior, o dinheiro me pareceu impossível de recusar. 2.000 por cabeça, transporte incluso. Eles só querem companhia e jogo leve, ela disse. O tom de voz dela, mesmo pelo áudio, parecia tranquilo. Renata já fazia isso há quase uma década, e eu confiava no instinto dela. Miriam topou na hora, rindo e dizendo que finalmente ia poder beber de graça num lugar chique. Celina demorou a responder, mas acabou aceitando também. Eu lembro de pensar que era bom ela ir com a gente. Era nova no meio perdida ainda, e eu não gostava da ideia dela ir sozinha para trabalhos assim. Saímos de São Paulo perto das 9 da noite. A localização exata nunca foi passada para a gente, só um ponto de encontro na Marginal. Renata disse que o endereço final seria enviado durante o caminho. Achei estranho, mas ela garantiu que era protocolo em festas discretas. O carro que veio buscar a gente era preto, grande, com vidros escuros. O motorista não falou quase nada. Só perguntou os nomes e confirmou num tom seco. 4, certo? Depois, silêncio. A estrada parecia interminável. Pela distância e pelas curvas, parecia que já estávamos há mais de 1 hora fora da cidade. Eu não fazia ideia de onde estávamos. O sinal do celular já tinha sumido há tempos. A cidade ficou para trás rápido, e o que restou foram curvas cercadas por mato e aquele tipo de escuridão que engole os faróis. No GPS do meu celular, vi que o destino ficava a uns 10 quilômetros da estrada principal, numa região entre Itu e Salto. Quando o carro entrou num portão de ferro e começou a subir uma estrada de terra, percebi que estávamos completamente isoladas. A mansão apareceu depois de alguns minutos, enorme, branca, com janelas compridas e luzes amareladas acesas. Parecia uma casa de revista, mas tinha algo frio nela. O tipo de lugar bonito demais para ser acolhedor. Quando descemos do carro, percebi que o motorista nem esperou o portão fechar. Deu ré e foi embora em silêncio. Nenhum de nós viu para onde. Na hora, achei que voltaria depois para buscar a gente. Agora penso que ele nunca teve essa intenção. Lá dentro, um homem elegante nos recebeu. Devia ter uns 40 e poucos anos, terno escuro, sorriso polido. Não se apresentou direito, só disse: "Que bom que vieram. Estávamos esperando." O salão era amplo, com piso de mármore e cheiro de bebida cara. Havia umas 10 pessoas, quase todas homens, espalhadas entre sofás e poltronas. Nenhum deles parecia bêbado, mas todos observavam a gente com um interesse pesado, como se já tivessem decidido o que queriam antes mesmo de abrir a boca. Renata manteve a compostura, sorrindo, indo direto até o anfitrião. Eu fiquei mais atrás, analisando o ambiente. Notei 2 portas grandes de madeira no fundo, trancadas com ferrolhos metálicos. Um segurança parado ali, alto, impassível, com um celular apontado discretamente em nossa direção. Gravava tudo. "Eles estão filmando?" Cochichei para Miriam. "Ah, relaxa, deve ser esquema de segurança", respondeu ela, dando um gole na taça que tinha acabado de pegar. O tempo passou devagar naquela sala. A música ambiente era baixa, quase imperceptível, e mesmo as risadas pareciam ensaiadas. Depois de uns 20 minutos, o homem do terno bateu palmas e pediu silêncio. "Senhoras e senhores, vamos começar o jogo." Os convidados aplaudiram e alguém trouxe uma garrafa de champanhe e um círculo de cadeiras. "É simples", ele disse, "verdade ou desafio, mas com algumas adaptações. Quem recusar, paga com uma prenda." O tom dele era leve, quase brincalhão, mas a expressão não combinava. Era o tipo de olhar que não aceita não como resposta. No começo, foi suportável. Coisas bobas, tipo "beba um shot sem as mãos" ou "diga o nome do último cliente." Risadas falsas, constrangimento controlado. Até Celina relaxou um pouco. Só que depois de algumas rodadas, os desafios começaram a mudar de tom. Beija o cara ao seu lado. Mostra uma tatuagem íntima. Deixa ele escolher a próxima prenda. As luzes foram diminuindo, as câmeras se aproximando. O segurança continuava ali, gravando tudo, impassível.
Quando alguém hesitava, o anfitrião sorria e dizia: "Ah, não vale estragar a diversão." Eu comecei a sentir o estômago revirar. Não era mais um jogo. Era uma forma de controle. Em algum momento, Celina foi desafiada a tirar a blusa. Ela recusou, dizendo que não tinha aceitado nada desse tipo. O anfitrião apenas levantou uma sobrancelha e fez um sinal discreto com a mão. O segurança desligou as luzes por um instante. Quando voltaram, Celina estava chorando e o homem ao lado dela ria, segurando o celular. Renata tentou intervir, mas o anfitrião cortou. "Calma. Ninguém vai fazer nada que não queira. Só estamos nos divertindo. Certo, meninas?" Ele olhou para mim e senti o olhar dele pesar na pele. Balancei a cabeça em silêncio. Depois disso, o clima ficou insuportável. As risadas pareciam falsas, ecoando demais nas paredes. A música mudou para algo mais grave, lento. Miriam, que até então fazia piadas, começou a ficar quieta, olhando em volta como se procurasse uma saída. Em determinado momento, ela me cutucou discretamente e sussurrou: "Você percebeu? Todas as portas têm tranca por fora." Eu não tinha reparado até então. As portas de madeira tinham ferrolhos externos, como se alguém quisesse impedir que saíssemos. Não o contrário. Meu coração acelerou. Eu tentei disfarçar, mas a sensação de estar presa era sufocante. A cada desafio, o jogo ficava mais invasivo, mais agressivo. Foi quando notei algo no canto da sala. Um corredor estreito, meio escondido atrás de uma cortina de veludo. Uma das portas lá estava entreaberta, e por um instante achei ter visto um vulto. Alguém observando a gente dali, imóvel. Dei um passo na direção, mas o segurança se moveu rápido, bloqueando o caminho com o corpo. O olhar dele dizia mais do que qualquer palavra. Voltei para o meu lugar, tentando não demonstrar o pânico. Pouco depois, o anfitrião levantou-se e disse: "Agora as perdedoras ficam. As vencedoras podem descansar no andar de cima." As luzes se acenderam parcialmente. Ele apontou para Celina e Miriam. "Essas duas ainda não cumpriram os desafios. Ficam aqui." Eu e Renata trocamos um olhar. Antes que pudéssemos falar algo, um dos seguranças apareceu perto da escada, indicando para a gente subir. Fiz o que ele mandou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. No andar de cima, havia um corredor longo com 4 portas idênticas. Um dos seguranças abriu uma delas e disse sem expressão: "Podem descansar aqui. Amanhã o transporte volta para buscar." Entramos. A porta se fechou atrás de nós, e o som metálico do ferrolho sendo travado me fez entender que não tínhamos escolha alguma. A primeira coisa que notei foi o silêncio. A mansão, que antes tinha música, risadas e vozes, agora parecia morta. Só se ouvia o som abafado do vento batendo contra as janelas. O quarto era luxuoso. Cama grande, cortinas pesadas, abajur de vidro, até um frigobar cheio de bebidas caras. Mas o ar estava carregado, como se ninguém respirasse ali há muito tempo. Renata tentou abrir a porta. Trancada. Ela bateu com força. Nada. "Ei, a gente só quer conversar com o organizador!" Ela gritou. Nenhuma resposta. Peguei o celular no bolso desesperada, mas não havia sinal. A tela mostrava apenas "sem serviço." Mesmo assim, tentei discar o número de emergência. Nada. Como se estivéssemos fora de qualquer rede. Eu me sentei na beirada da cama tentando raciocinar. Talvez seja só para segurança, sei lá. Eles disseram que iam buscar a gente amanhã. Renata olhou para mim incrédula. "Thalia, você viu o jeito que eles olhavam para a gente? Isso aqui não é segurança, é prisão." Ela começou a andar de um lado para o outro, nervosa. O abajur iluminava o rosto dela de um jeito estranho, acentuando a tensão nos olhos. Tentamos abrir a janela. Era selada por fora. As dobradiças tinham marcas de ferrugem, mas o vidro era grosso, impossível de quebrar sem chamar atenção. Eu olhei para o frigobar e pensei em pegar uma garrafa, mas minhas mãos tremiam demais. O tempo passou devagar, sem celular, sem relógio, sem saber se ainda era noite ou madrugada. Eu só sei que depois de um tempo ouvimos passos do outro lado da porta. Pausados, firmes. Renata correu até lá. "Alô? Quem tá aí?" Silêncio. Os passos se afastaram. E então um som diferente, algo metálico arrastando no chão. Depois, um clique, como se algo tivesse sido deixado do lado de fora.
Abrimos uma fresta por baixo da porta e vimos um envelope branco. Renata o puxou com os dedos. Dentro, um bilhete impresso. Próxima rodada às 3. As vencedoras decidem o destino das perdedoras. Renata ficou me olhando, pálida. 3 da manhã. Antes que eu pudesse responder, ouvimos gritos vindos lá de baixo. Primeiro abafados, depois mais altos. Uma voz de mulher. Miriam, eu acho. Por favor, eu fiz o que pediram. Depois, silêncio de novo. Renata tentou forçar a maçaneta, desesperada. Nada. Eu me aproximei dela, tentando mantê-la calma, mas minhas próprias pernas tremiam. Eles não vão deixar a gente sair, Thalia. Isso é um tipo de culto doentio, sei lá, um jogo para esses caras. Ritual o quê? Você tá exagerando. Você viu o olhar daquele segurança? Aquilo não é brincadeira. Ela se afastou da porta e começou a vasculhar o quarto. Abriu o armário. Roupas dobradas, mas todas femininas, de tamanhos diferentes. Blusas, saias, lingeries. Algumas ainda com etiquetas antigas. Nenhuma parecia nova. No fundo do armário, uma caixa de madeira. Renata a abriu. Dentro, uma foto. 4 mulheres. Nenhuma de nós. Pareciam estar no mesmo salão em que tínhamos estado mais cedo, sentadas em círculo. Todas sorriam, mas o olhar era vazio. Na parte de trás da foto, algo escrito à mão. Rodada 5, fevereiro de 2022. Meu Deus, murmurei. Renata se sentou no chão, abraçando os joelhos. Não somos as primeiras. Foi nesse momento que percebi outro detalhe. No teto, um ponto preto, pequeno, com uma luzinha vermelha piscando. Câmera. Eles estão vendo a gente. Renata se levantou num salto, cobriu a lente com uma toalha. Minutos depois, batidas na porta. 3, lentas. Senhoras, favor manter o comportamento. Não queremos complicações. A voz veio abafada, mas firme. Era de um dos seguranças. Renata gritou de volta, queremos sair daqui. Todas sairão quando o jogo acabar. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Quando o jogo acabar. Ficamos acordadas, sem dormir. Cada som do corredor fazia o coração disparar. Às vezes parecia haver passos. Outras vezes, um tipo de gemido baixo, distante. Lá pelas 3, ou o que supomos ser 3, a porta se destrancou. Um dos seguranças apareceu, acompanhado de outro homem, e mandou a gente descer. O salão estava diferente. As luzes agora eram frias, brancas. As cortinas abertas mostravam o escuro lá fora, sem sinal de estrada, de vizinhos, de nada. No centro, o círculo de cadeiras de antes, mas agora com uma tela grande ligada, mostrando várias câmeras de segurança. Algumas mostravam quartos como o nosso. Em uma delas, dava para ver Celina. Ela estava sentada, com os olhos inchados, tremendo. O anfitrião sorriu quando nos viu. As vencedoras chegaram, vamos decidir as próximas jogadas. Renata tentou falar, mas ele ergueu a mão. Sem drama, por favor. Vocês estão sendo pagas. O jogo é simples. Escolham quem continua. Quem desistir, perde. Ele apontou para a tela que mostrava Celina. Querem que ela continue ou que saia? Renata se recusou a responder. Eu fiquei paralisada, o estômago revirando. Não respondem? Então deixaremos o público decidir. Ele estalou os dedos. A tela mudou para mostrar vários rostos, homens e mulheres, assistindo remotamente. Alguns riam, outros digitavam algo. Uma contagem começou a aparecer no canto da tela, como uma votação. Vocês estão transmitindo isso? Eu soltei, incrédula. Claro. É entretenimento. Vocês se inscreveram para uma festa, não foi? Renata tentou correr, mas 2 seguranças a seguraram pelos braços. Celina chorava no monitor. Por favor, eu só quero ir embora. A votação terminou. O número final piscou em vermelho. O anfitrião sorriu. Parece que o público quer que ela continue. A tela apagou. Minutos depois, o som. Gritos. Primeiro dela, depois o barulho seco de algo caindo. Eu comecei a chorar, sem perceber. Renata olhou para mim, o rosto endurecido. A gente precisa sair daqui agora. O anfitrião nos observava, como se divertisse com o desespero. Depois, se inclinou levemente e disse: não se preocupem, vocês ainda têm chance de ganhar. Ele fez um sinal e os seguranças começaram a nos levar de volta para o andar de cima. No caminho,
percebi algo que antes tinha me escapado. Nas paredes do corredor, entre quadros caros, havia pequenas placas de metal, cada uma com uma data: 2019, 2020, 2021. Cada ano tinha 2 ou 3. Renata tocou uma delas. Gravado em baixo relevo, um nome feminino: rodada 3. Júlia. São as outras. Ela sussurrou. As que perderam. Quando nos trancaram novamente, a tensão era insuportável. Nenhuma de nós falava. Eu me sentei na beirada da cama e fiquei olhando a porta. Pensei em Celina, nos gritos, no público rindo, e então ouvi algo atrás do armário. Um som baixo, como um arranhar. Me aproximei, empurrando o móvel com cuidado. Havia um painel solto na parede, uma tábua mal encaixada. Renata veio até mim, e juntas a retiramos. Atrás, um buraco estreito. O ar ali dentro cheirava a mofo e ferro. E pendurado num prego, um crachá plástico, sujo, com uma foto quase apagada de uma mulher loira. Na parte de trás, o mesmo símbolo que estava nas placas do corredor. E abaixo, uma frase escrita com caneta: elas nunca saem. Ficamos paradas, olhando o buraco na parede, o ar frio saindo dali como uma respiração antiga. Renata segurava o crachá nas mãos, os dedos tremendo. Tem alguém aí? Ela sussurrou, aproximando o rosto. Nada. Só o som abafado do vento passando por algum lugar mais fundo. Talvez dê para sair por aqui, eu disse, engolindo o medo. Se for algum tipo de passagem de manutenção, pode levar para outro cômodo. Renata respirou fundo, assentiu. Melhor do que ficar esperando eles voltarem. Empurramos mais a tábua até o buraco ficar largo o suficiente para passar de lado. Lá dentro, o espaço era estreito, quase sufocante, com paredes de concreto úmido. Um cheiro forte de ferrugem e umidade enchia o ar. O corredor seguia reto por alguns metros, depois virava à direita. Eu me arrastei primeiro, tateando o chão frio. Atrás de mim, Renata vinha devagar, o som da respiração dela ecoando perto do meu ouvido. Lá adiante, uma luz fraca. Fui em direção a ela. Quando cheguei perto, percebi que vinha de uma grade metálica. Olhei através das frestas e senti o estômago virar. Era um porão. Havia mesas, cadeiras, câmeras, cabos e monitores ligados. Nos monitores, imagens de vários cômodos da mansão. No canto, vi Celina, ou o que restava dela, caída no chão, o corpo imóvel. 2 homens arrastavam-na para fora do enquadramento. Engoli o grito. Renata me alcançou e viu a mesma coisa. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos marejando. A gente tem que sair daqui agora, Thalia. Agora. Enquanto forçávamos o cadeado, notei um detalhe que antes me escapara. Atrás das câmeras, o concreto parecia falso, como painéis de fibra colados sobre estruturas metálicas. Alguns cabos grossos saíam de caixas pretas ligadas a geradores portáteis. Era como se todo aquele porão pudesse ser desmontado em poucas horas. Do outro lado da sala, uma porta de ferro com uma luz de emergência acima. Um letreiro vermelho: saída técnica. Se conseguirmos chegar lá, talvez dê para alcançar a garagem. Falei, tentando pensar rápido. Mas antes de tentarmos abrir a grade, ouvimos passos. Vários. Alguém desceu a escada do porão rindo. Era o anfitrião. Ele falava com outro homem segurando uma prancheta. Essas duas estão rendendo bem. A audiência subiu 30% desde a rodada passada. E a novata? Perguntou o outro. Descartada. Vai pro arquivo. Eles passaram tão perto que senti o perfume forte dele, amadeirado e caro. Quando se afastaram, Renata olhou para mim com desespero. Arquivo? Que porra é essa? Esperei os passos sumirem e comecei a procurar uma forma de abrir a grade. Os parafusos estavam enferrujados. Renata pegou uma barra solta no chão e começou a forçar com cuidado, abafando o som com o casaco. Depois de alguns minutos, um dos parafusos cedeu e conseguimos abrir o suficiente para passar. O chão do porão era gelado, o ar pesado de poeira. As câmeras gravavam em tempo real, cada monitor mostrando ângulos diferentes da mansão. Inclusive o quarto onde estávamos antes, agora vazio com a toalha caída no chão. No canto, uma prateleira com caixas de madeira, todas com etiquetas. Rodada 1, rodada 2, rodada 3, até rodada 7. Renata abriu uma delas. Lá dentro,
pilhas de DVDs e envelopes. Em cada capa, o rosto de uma mulher diferente. Algumas sorrindo, outras chorando. O nome, a idade e a data. Era um catálogo. Em uma das capas reconheci Miriam. O cabelo ruivo, o sorriso nervoso. A etiqueta dizia: Rodada 8, participante eliminada. Renata desviou o olhar. Meu Deus, ela também. Eles filmam tudo, eu murmurei, vendendo como se fosse entretenimento. Renata me puxou. Depois a gente entende, agora a gente sai. Fomos em direção à porta de ferro, trancada por dentro com um cadeado grosso. Olhei em volta, procurando algo para quebrar. Achei um pé de cabra encostado perto de uma bancada. Bati com força. O barulho ecoou alto demais. Renata me olhou apavorada. Rápido! O cadeado se partiu no segundo golpe. Empurrei a porta e o ar frio da madrugada entrou como um soco. Lá fora, só mato e escuridão. A estrada devia estar a uns 10 quilômetros dali, mas não havia sinal de luz ou movimento. Corremos, descalças, tropeçando na grama molhada, o som dos grilos se misturando ao barulho dos nossos passos. Atrás, nada. Nenhum alarme, nenhum grito. Por um momento achei que tínhamos conseguido, mas então vieram os faróis. Um carro surgindo na curva da estrada de terra, vindo em nossa direção. Paramos por instinto, cegas pela luz. Renata puxou meu braço. Pra mata! Nos jogamos entre as árvores, os galhos arranhando o rosto. O carro passou devagar, iluminando o mato. Ficamos imóveis, quase sem respirar. Quando o som do motor se afastou, começamos a andar, tentando seguir o que parecia ser o barulho distante de uma rodovia. Andamos por longos minutos, talvez horas. O frio era cortante e o chão irregular, até que vimos luzes à frente, um posto de gasolina. Renata começou a chorar. A gente conseguiu. Entramos correndo no pátio, sujas, descalças, tremendo. O frentista nos olhou assustado. Renata explicou rápido, entre soluços, que tinham nos sequestrado. Ele chamou a polícia. A viatura chegou cerca de 20 minutos depois. Contamos tudo. O jogo, as câmeras, a mansão. Eles anotaram tudo, tentaram nos acalmar e prometeram enviar uma equipe imediatamente para o local. Ficamos esperando no posto, envoltas em cobertores, observando o amanhecer. Quando finalmente um dos policiais voltou, o olhar dele dizia tudo antes mesmo de abrir a boca. Quando voltaram, notei algo estranho no semblante deles, como se tivessem visto algo que não queriam acreditar. Um dos oficiais até perguntou se tínhamos certeza da localização, se tínhamos tomado alguma bebida ou medicamento. Dissemos que sim, que lembrávamos de cada detalhe. Ele só assentiu, hesitante, antes de dizer: Não tem nenhuma mansão lá, só terreno baldio e ruínas antigas, nada construído há anos. Um dos policiais, o mais novo, hesitou antes de sair. Sabe o que é estranho? Disse baixo. Tem marcas recentes de pneu na estrada de terra e cinzas perto de onde vocês disseram que era o portão, como se algo tivesse sido queimado. Há pouco tempo. Ele desviou o olhar. Mas oficialmente não encontramos nada. Renata arregalou os olhos. Não é possível. A gente saiu de lá agora. O policial balançou a cabeça. Fomos até o ponto exato que vocês mostraram. Só mato e entulho. Nenhum sinal de gente. Eu tentei argumentar, descrever a casa, o portão, o salão. Mostrei até o crachá sujo que tinha guardado no bolso. Ele o pegou, observou e franziu a testa. Isso aqui parece bem antigo. Tem até o brasão de uma empresa que faliu em 95. O policial virou o crachá nas mãos. Isso aqui é da fábrica Moller. Ficava nessa região, faliu em 95. Eu e Renata nos entreolhamos. Talvez fosse isso, o terreno da antiga fábrica. Talvez a mansão nunca tivesse sido uma casa, mas uma estrutura montada ali usando o que restou das fundações antigas. Ficamos em silêncio. Depois do registro, nos levaram para o hospital para exames. Não encontraram drogas nem machucados graves, só escoriações. Deram alta na manhã seguinte. Renata me pediu para ir junto para a casa dela em Guarulhos. Dormimos pouco. Naquela noite, ela me chamou na sala. Thalia, entra aqui. Acho que encontrei. Ela estava no computador, o rosto pálido. Na tela, um site obscuro, daqueles que você só acessa por link direto. Não achei isso no Google, ela murmurou. O link veio por um fórum da Deep Web, sem domínio, só uma sequência de números.
Dizem que o vídeo foi repostado de um servidor russo. O vídeo começava com uma imagem do salão da mansão. As mesmas luzes, o mesmo círculo de cadeiras. Título: Rodada 8, transmissão especial. Dei play sem conseguir evitar. Na tela, eu e ela sentadas lado a lado. A câmera nos enquadrava de cima. O anfitrião dizia sorrindo: as vencedoras estão de volta. O vídeo cortou, tela preta. E no canto inferior um contador ao vivo piscando em vermelho. Próxima rodada, 3 dias. Renata fechou o notebook de um golpe. Ficamos paradas, sem saber o que dizer. Fiquei paralisada. Na imagem, o enquadramento era o mesmo do quarto onde acordamos antes de fugir. Até o cobertor amassado no canto estava igual. Era como se o vídeo tivesse sido gravado depois que saímos, ou enquanto ainda estávamos lá, sem perceber. Renata começou a agir diferente. Parou de sair, dizia que via carros parados na rua. Uma noite, me mandou mensagem às 3 da manhã. Se acontecer algo comigo, não tenta procurar. Eles acham todo mundo. Tentei ligar, mas ela não atendeu. Desde aquela noite, não dormi direito. Mudei de número, de cidade e de nome. Renata desapareceu alguns meses depois. Disseram que foi embora para outro estado, mas eu não acredito. Achei que tinha me escondido bem. Troquei CPF, endereço, até o cabelo. Nenhum perfil online, nenhum nome antigo. Mas há 2 semanas recebi um e-mail estranho. Só uma frase: achamos você. Deletei na hora. Achei que fosse spam. Ontem chegou um envelope na portaria do meu prédio. Sem remetente. Dentro uma única foto. Eu no mesmo quarto daquela mansão olhando para a câmera. Atrás escrito à mão, rodada 9, confirmada. Fui até a janela, o coração disparado. Do outro lado da rua, um carro preto estava parado há horas. O mesmo modelo que nos levou naquela noite. Quando pisquei, as lanternas traseiras se acenderam e o carro arrancou devagar, desaparecendo na esquina. Abaixo da frase, uma coordenada geográfica, diferente daquela noite. Outra cidade, outro local. Era como se o jogo nunca tivesse parado. Só mudava de endereço. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca gostei muito de falar sobre o que aconteceu naquela época, mas às vezes sinto que, se eu não colocar para fora, vou acabar enlouquecendo. Foi há pouco mais de 2 anos em São Paulo. Eu tinha 27 anos e trabalhava como garota de programa há uns 2. Era algo que eu mantinha completamente separado da minha vida pessoal. Meus vizinhos, por exemplo, achavam que eu era recepcionista noturna num hotel. Eu morava sozinha num pequeno apartamento no 10º andar de um prédio antigo na Rua das Palmeiras. Meu trabalho era simples. Eu atendia poucos clientes, sempre selecionados, nada de festas ou encontros de grupo. Eu era discreta e, por isso, mantinha uma clientela fiel. Um deles era o Dante. Eu o conheci por meio de um site fechado, voltado para acompanhantes de luxo. Desde o primeiro contato, ele se destacou. Educado, voz calma, jeito refinado. Nas primeiras vezes que nos vimos, ele me tratava com respeito, sempre pagando adiantado e nunca passando dos limites. Só que, com o tempo, algo começou a mudar. A primeira coisa estranha aconteceu numa noite de terça-feira. Eu estava voltando para casa depois de um atendimento. Já passava das 2 da manhã. O corredor do meu prédio era sempre silencioso, só se ouvia o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Quando eu parei na frente da minha porta, tive a sensação nítida de que alguém estava me observando. Olhei para o lado, mas o corredor estava vazio. O tapete do vizinho estava torto, e eu me lembro de ter pensado que talvez o Jonas, o porteiro, tivesse passado por ali limpando. Mas aquela sensação ficou comigo. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Dante. Gostei de te ver chegar em casa ontem. Meu coração congelou. Eu reli aquilo várias vezes. Eu nunca tinha contado a ele onde eu morava. Naquele instante, lembrei que ele já havia feito perguntas aparentemente inofensivas nas últimas conversas. Sobre o bairro onde eu morava, se era perto do centro, se eu pegava muito trânsito. Eu tinha rido, achando que era papo de curiosidade. Agora, tudo fazia sentido. Respondi tentando parecer tranquila, dizendo que ele devia estar confundindo, mas ele apenas respondeu com um emoji, uma carinha sorridente. Fiquei o resto da noite acordada.
imaginando se eu realmente o tinha visto em algum momento no prédio ou se era apenas paranoia minha. No fim da semana, encontrei a Paula, minha amiga e colega de trabalho, num café na Rua Augusta. Ela era mais velha que eu, tinha uns 32 e sempre foi prática e direta. Quando contei sobre a mensagem de Dante, ela ficou séria. Samantha, nunca dá o endereço para cliente nenhum. Eu não dei, respondi. Então ele seguiu você. Ela disse isso num tom tão frio que me deu arrepios. Ela sugeriu que eu parasse de atender ele. E eu tentei. Ignorei 2 mensagens dele, até que ele me ligou, dizendo que queria conversar, que se sentiu rejeitado. Havia algo estranho no jeito que ele falava, como se fosse um namorado magoado, não um cliente. Eu inventei uma desculpa. Disse que estava viajando e ele apenas respondeu: "Tudo bem, eu espero." Nas semanas seguintes, minha rotina ficou cheia de pequenos detalhes que eu tentava ignorar. Coisas que pareciam coincidências. Uma rosa vermelha deixada na minha porta, sem bilhete. Uma ligação anônima, onde ninguém falava nada, apenas respiração lenta. Um carro escuro estacionado do outro lado da rua, com os faróis apagados, enquanto eu chegava do mercado. Eu comecei a ficar paranoica. Passei a olhar para trás toda vez que saía de casa. Uma noite, até pedi para o Jonas me acompanhar do elevador até o apartamento. Ele, com aquele jeito calmo de sempre, tentou me tranquilizar. "Dona Samantha, aqui é tranquilo. A gente tem câmera em tudo." Mas as câmeras do meu andar não funcionavam direito. E ele mesmo admitiu isso. Uma sexta-feira, por volta das 11 da noite, eu estava no sofá assistindo a um filme, quando meu interfone tocou. O barulho foi tão inesperado que eu me assustei. Atendi e ouvi a voz do Jonas. "Samantha, tem um rapaz aqui dizendo que é seu amigo." O Jonas parecia meio hesitante, talvez porque o homem tivesse dado meu nome completo com segurança. E como eu sempre recebia visitas diferentes, ele provavelmente achou que era mais um dos meus conhecidos. Meu coração acelerou. Perguntei o nome e ele respondeu. Disse que é o Sr. Dante. Eu travei. Ele não tinha como saber onde eu morava, a menos que tivesse me seguido de novo. Respirei fundo e pedi para o Jonas dizer que eu não estava em casa. Esperei em silêncio, o coração martelando no peito. Jonas demorou um pouco para responder, depois falou. Ele foi embora. Mesmo assim, eu passei a noite sem dormir. Toda sombra parecia um movimento. Cada barulho do encanamento me fazia pular. 2 dias depois, quando eu desci para pegar uma encomenda na portaria, Jonas me chamou discretamente. Samantha, desculpa perguntar, mas aquele rapaz, ele já te procurou antes? Já. Por quê? Perguntei. É que ontem, depois que ele foi embora, eu notei ele parado do outro lado da rua, dentro de um carro. Ficou ali uns 40 minutos, só olhando para o prédio. Fiquei sem saber o que dizer. Voltei para o meu apartamento tremendo. Foi naquele dia que decidi instalar uma tranca extra na porta. Cheguei até a comentar por alto com uma vizinha do 8º andar, dizendo que alguém talvez estivesse rondando o prédio. Ela apenas deu de ombros, dizendo que a região andava perigosa. Percebi que ninguém realmente prestava atenção. Passei a dormir com o celular na mão e uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. Mas o pior ainda estava por vir. Uma madrugada, acordei com um som que não consegui identificar de imediato. Eram passos. Passos lentos vindos do corredor do prédio. Olhei o relógio. 3h27 da manhã. Eu fiquei deitada, imóvel, ouvindo o som se aproximar da minha porta. A madeira rangeu levemente, como se alguém tivesse encostado nela. Fiquei prendendo a respiração. Os passos pararam. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir o barulho do meu coração. Então, depois de alguns segundos, vieram 3 batidas suaves. Toque, toque, toque. Não era o tipo de batida de quem toca uma campainha e espera. Era algo íntimo, como se quem estivesse ali soubesse que eu estava acordada. Eu não me mexi. Esperei. Depois de quase 1 minuto, ouvi os passos se afastando, lentos, firmes, até o som desaparecer completamente. Na manhã seguinte, o tapete do lado de fora da minha porta estava virado. E no chão, bem em frente, havia um envelope branco, sem remetente. Dentro dele, uma única foto. Eu, saindo do meu prédio, segurando uma sacola de mercado. Eu tremi tanto que mal consegui segurar o papel. A foto parecia recente, talvez de 2 dias antes.
Depois da foto, eu parei de atender por uns dias. Eu não conseguia sair de casa sem olhar para todos os lados e qualquer som me fazia pular. A Paula vinha me visitar de vez em quando tentando me distrair, mas ela via o medo no meu rosto. Samantha, esse cara tá te seguindo. Vai pra polícia. Ela insistia, mas eu sabia que seria inútil. Eu não tinha provas concretas e, para piorar, meu trabalho complicava tudo. Eu imaginava o olhar dos policiais, o julgamento silencioso quando eu dissesse que era garota de programa. Então eu continuei tentando viver como se nada tivesse acontecido. 2 semanas se passaram sem nenhum sinal de Dante. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Aos poucos comecei a achar que ele tinha desistido. E foi justamente quando comecei a me sentir segura de novo que tudo voltou a desmoronar. Era um sábado à noite, chovia fraco. Eu estava com um cliente antigo, um homem tranquilo que me tratava com respeito. Nos encontramos num bar discreto no centro e depois seguimos juntos até o estacionamento. Quando nos aproximamos do carro dele, percebi algo estranho. Um homem parado a alguns metros debaixo de um guarda-chuva preto, olhando direto para mim. Mesmo à distância, eu soube na hora quem era. Dante. Meu estômago virou. Fingi não perceber. Entrei rapidamente no carro e pedi para o cliente dar partida. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, imóvel, com o rosto parcialmente coberto pela sombra. No meio do caminho, tentei me convencer de que talvez fosse coincidência. Mas quando voltei para casa, já passava das 2 da manhã e encontrei a fechadura da minha porta riscada, como se alguém tivesse tentado forçar. Liguei para o Jonas e pedi que verificasse as câmeras, mas, como sempre, o andar estava fora do alcance. Ele jurou não ter visto ninguém suspeito entrar ou sair naquela noite. Na manhã seguinte, Dante me mandou uma mensagem. Você estava bonita ontem, mas ele não te merece. Eu travei o celular, apaguei a conversa e fiquei o dia inteiro em estado de alerta. À tarde decidi que não podia mais fugir. Eu precisava encarar ele, acabar com aquilo. Peguei o celular e escrevi: Dante, precisamos conversar. Amanhã, 7 da noite, no café da Rua Lisboa. Uma última vez. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Sabia que você ia me procurar. Sempre volta para mim. Passei o resto do dia tentando me convencer de que estava fazendo a coisa certa. A Paula foi contra. Samantha, isso é perigoso. Eu sei. Mas se eu não encarar, ele nunca vai parar. Na segunda-feira cheguei ao café 10 minutos antes do combinado. Chovia forte e o lugar estava quase vazio. Sentei perto da janela, de costas para a rua, e fiquei olhando para o reflexo da porta de vidro. Quando ele entrou, senti o corpo inteiro se enrijecer. Dante vestia o mesmo sobretudo escuro de sempre, o cabelo molhado, o olhar fixo. Sentou à minha frente sem dizer nada. O silêncio durou alguns segundos até que ele falou num tom baixo e firme. Você não devia ter feito isso comigo. Feito o quê, Dante? Perguntei, tentando controlar a voz. Me trocar. Eu vi você com aquele homem. Ele inclinou o corpo para frente, os olhos duros, cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Você acha que eu sou só mais um cliente? Mas não sou. A gente tem algo real. Eu sinto isso. A gente não tem nada, Dante. Era trabalho. Sempre foi. Ele deu um pequeno sorriso, quase infantil, e balançou a cabeça. Você dizia que gostava de conversar comigo, que eu era diferente. Eu achava que você entendia. A maneira como ele falava me deu calafrios. Aquilo não era ciúme comum. Era uma crença, uma convicção distorcida. Dante, você está confundindo as coisas. Eu te tratei bem porque é o que eu faço. É parte do meu trabalho. Não, ele interrompeu, a voz mais alta. Você não entende, Samantha. Eu conheço o jeito que você me olhava. Você me queria. Olhei em volta, mas o café estava quase vazio. A atendente estava no balcão, distraída. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Dante, você precisa me deixar em paz. Isso está passando dos limites. Ele riu, mas o riso não tinha som. Só mexeu os lábios. Você é minha. Só minha. Foi nesse momento que percebi que não havia mais razão ali. Só obsessão. Levantei devagar, tentando sair, mas ele agarrou meu pulso com força. O olhar dele mudou. Frio, distante. Não tenta fugir de mim. Você não sabe do que eu sou capaz. Me solta, Dante, agora. Falei firme, tentando não demonstrar medo. A garçonete olhou na direção da mesa e ele soltou. Ficamos nos encarando por alguns segundos e eu saí rápido,
sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que eu quase não conseguia atravessar a rua. Naquela noite, recebi várias ligações dele, todas sem resposta. Depois, silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma aparição. Naquela mesma noite, ainda trêmula, eu contei tudo para a Paula. Ela insistiu que fôssemos juntas à delegacia. Relatei cada detalhe, mesmo sem acreditar que fariam algo. Eles anotaram, mas não prometeram nada. 3 dias depois, Paula me mandou um link de uma notícia. Eu quase deixei o celular cair quando li. Homem é detido após invadir apartamento de acompanhante na Zona Oeste. A foto era dele, Dante. Segundo a matéria, ele tinha histórico de agressão e transtornos mentais graves, bipolaridade, psicopatia e distúrbios obsessivos. Já havia feito o mesmo com outras garotas. Uma delas quase morreu, espancada, depois de tentar se afastar dele. Descobri que ele usava nomes falsos e mudava de endereço com frequência. A polícia encontrou fotos, anotações e até gravações de várias mulheres. Eu era uma delas. Quando vi a minha foto entre aquelas imagens, tirada do outro lado da rua, no mesmo dia em que eu estava no mercado, percebi que eu tinha escapado por muito pouco. Fiquei em choque por semanas. Dormia com as luzes acesas e qualquer passo no corredor me fazia gelar. A Paula foi quem mais me ajudou a tentar retomar a rotina, mas eu nunca mais voltei a ser a mesma. Hoje, 2 anos depois, eu ainda moro sozinha. Mudei de bairro, troquei de número e evito ao máximo sair à noite. Às vezes, quando o vento bate na janela, eu ainda lembro daquelas 3 batidas suaves na porta, naquela madrugada. Ainda tenho pesadelos em que escuto aquelas 3 batidas na porta e acordo sem saber se foi sonho. Às vezes, deixo a televisão ligada só para sentir que há outra voz na casa. O que mais me assusta não é o que Dante fez, mas o quanto ele parecia normal. Um homem educado, calmo, gentil. Um daqueles que ninguém imaginaria ser capaz de algo tão doente. E toda vez que penso nisso, uma pergunta me atormenta. Quantos Dantes ainda existem por aí, esperando alguém confundir educação com segurança? Era começo de março quando a rotina começou a me pesar de um jeito diferente. Eu e o Rogério estávamos juntos havia 3 anos, mas só há 1 mês morávamos sob o mesmo teto, um apartamento pequeno no 2º andar de um prédio antigo, numa rua quase sempre vazia depois das 10 da noite. Ele trabalhava durante o dia numa oficina e eu fazia turno noturno numa loja de conveniência anexa a um posto de gasolina, na beira da BR. Era cansativo, mas eu gostava do sossego da madrugada, do som constante das bombas e dos faróis passando. O problema é que a gente mal se via. Quando eu chegava em casa, o Rogério já estava dormindo. Quando ele saía, eu ainda estava deitada. No começo, achei que seria uma fase, que com o tempo a convivência se ajeitaria, mas os dias foram se tornando um ciclo silencioso. Ele calado, distante, e eu tentando fingir que aquilo era normal. Às vezes ele tinha uns acessos de impaciência por bobagens. Batia a porta mais forte, bufava, ficava em silêncio por horas depois de qualquer comentário meu. Nunca me gritou, mas havia algo contido ali, uma tensão que eu preferia não cutucar. Naquela época eu me sentia exausta. Trabalhava, lavava roupa, fazia comida, limpava o banheiro, e ele simplesmente existia dentro de casa. O máximo que fazia era preparar o próprio café e lavar as cuecas durante o banho. Se eu reclamava, ele dizia que ia mudar, mas no dia seguinte tudo se repetia. Numa das poucas noites em que ele ficou acordado esperando eu chegar, me senti desconfortável. Abri a porta e encontrei ele sentado no sofá, o celular na mão, olhando para a tela como se estivesse hipnotizado. Assim que me viu, virou o rosto e fingiu mexer no controle da TV. "Tá tudo bem?" Perguntei, largando a bolsa na cadeira. "Tudo", respondeu rápido demais. "Só estava vendo uns vídeos." Aquela resposta seca me atravessou. O tom dele não era de quem estava cansado, era de quem estava escondendo alguma coisa. Nos dias seguintes percebi que ele começou a trancar o celular. Antes, deixava em cima da mesa, sem senha. Agora, estava sempre no bolso até quando tomava banho. Na 3ª noite, ouvi o som das notificações enquanto ele dormia. Toques rápidos, insistentes. A tela piscava no escuro. Provavelmente ele tinha esquecido de travar o celular outra vez.
Ultimamente andava distraído, como se tentasse parecer tranquilo demais. E foi nessa brecha que o nome dela apareceu de novo, sem que eu precisasse tocar em nada. E mesmo sem querer, li uma notificação que apareceu. Cleo, chegou bem? Meu coração disparou. Peguei o celular, mas ele estava bloqueado. Senti o corpo inteiro tremer. Podia ser amiga, parente, alguém da oficina. Mas aquele coração no nome me deu enjoo. Pensei em acordá-lo, mas fiquei parada, olhando para o rosto dele dormindo, como se tentasse encontrar ali alguma resposta. E pela primeira vez, senti medo do homem que dormia do meu lado. Não medo de violência, medo do desconhecido, de perceber que talvez eu já não conhecia mais quem ele era. Tentei racionalizar. Deve ser coisa da minha cabeça. Ele é fechado, mas nunca me deu motivo para achar que me trairia. Mesmo assim, a semente ficou plantada. Na noite seguinte, durante o expediente, comentei com a Tássia, minha colega de balcão. Ele anda estranho, falei, enquanto repunha refrigerantes na geladeira. Mexe no celular escondido, não olha na minha cara direito. Ela me olhou por cima da prateleira, com aquela expressão que mistura pena e sinceridade. Larissa, homem quando muda a rotina sem motivo, é porque tem coisa. Não quero acreditar nisso, respondi. Então começa a reparar nos detalhes. Eles sempre entregam pelos detalhes. Saí do turno perto das 3 da manhã. Peguei um Uber como sempre. O trajeto era curto, uns 15 minutos pela avenida quase deserta. Olhei as casas, as luzes apagadas e senti um aperto no peito. Chegando em casa, encontrei a porta da sala encostada. Rogério nunca deixava assim. Empurrei devagar. Tudo estava escuro. Só a luz da TV acesa, com o volume baixo. O controle no sofá, uma garrafa de cerveja pela metade e o cinzeiro cheio. Rogério, chamei. Nenhuma resposta. Entrei no quarto. Ele dormia profundamente, como se não tivesse ouvido nada. Pensei em falar sobre a porta, mas não quis discutir de madrugada. Fui tomar banho. Quando saí, percebi uma coisa estranha, o perfume no ar. Um cheiro doce, enjoativo, que não era meu. Algo como morango sintético, desses body splashes baratos. Abri meu guarda-roupa, chequei minhas coisas. Nada fora do lugar. Olhei para ele de novo dormindo e senti a garganta fechar. Passei o resto da madrugada acordada, rolando na cama. De manhã, quando ele se levantou, fingiu não perceber meu silêncio. Preparou o café dele, pegou a moto e saiu. Antes de ir, deixou o celular carregando no quarto. Pela primeira vez, sem senha. Acho que ele esqueceu de colocar a senha de volta. Ele tinha começado a usar senha fazia poucos dias. Talvez por descuido tenha esquecido de ativar de novo naquela manhã. Eu não queria olhar. Juro que não queria. Mas a curiosidade era mais forte. Peguei o aparelho, abri o WhatsApp e o nome dela estava lá. Cleo. Nenhum coração dessa vez. Só uma mensagem recente. Amanhã à noite de novo? Mesma hora? Apaguei o histórico antes que ele percebesse. Durante o resto do dia, fiquei repetindo o nome na cabeça. Cleo. Cleo. Quem era ela? E por que ele estava apagando mensagens? Nos dias seguintes, ele voltou a trancar o celular. Aquele descuido parecia ter sido um lapso e agora tomava ainda mais cuidado do que antes. Às vezes, eu ouvia o som das notificações e via o reflexo da tela se apagar rápido demais, como se ele temesse ser flagrado de novo. Naquela noite, antes de sair para o trabalho, ele me deu um beijo rápido, quase mecânico. Eu o observei descer as escadas e tive vontade de perguntar, de gritar, mas me contive. No posto, tentei me distrair atendendo os caminhoneiros, limpando o balcão, organizando as prateleiras. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia que eu precisava saber mais. Por volta das 2h30, uma batida seca na vitrine me fez pular. Era só um cliente pedindo cigarro. Ri de nervoso. Meu coração andava sensível demais. A Tássia percebeu. Você tá branca, menina. Ela apoiou a mão no balcão. Ah, que foi? Nada. Só ando cansada. Mas não era cansaço. Era aquela sensação constante de que algo estava desmoronando e eu só estava tentando segurar os pedaços. Cheguei em casa perto das 4. Dessa vez, a porta estava trancada. Tudo quieto. Quando me deitei, notei uma luz fraca vindo da cozinha. Fui ver. O celular dele estava sobre a mesa, carregando de novo com a tela ligada. Uma notificação apareceu.
Cleo. Cheguei agora. Tô exausta, RS. Fechei os olhos por um segundo. Eu podia fingir que não vi. Podia. Mas algo dentro de mim já sabia que a verdade estava ali, me encarando de frente. Naquela noite, eu entendi o que é sentir medo dentro da própria casa. Medo não de fantasmas, mas de dividir o teto com alguém que, aos poucos, se tornava um completo estranho. Depois daquela noite em que encontrei o nome Cleo no celular dele, nada mais pareceu normal dentro de casa. Era como se cada canto guardasse um segredo e eu andasse pisando em algo invisível. Rogério continuava agindo com aquela calma artificial, como quem tenta manter uma fachada. Eu o observava em silêncio, fingindo acreditar. Trabalhar à noite, voltar de madrugada e entrar num apartamento onde ele dormia como se nada tivesse acontecido, virou rotina. Mas o que começou a me incomodar foi perceber pequenas mudanças, coisas que só quem vive num lugar todos os dias notaria. Certo dia, cheguei do turno por volta das 3h40. Entrei devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parecia normal, até que reparei na posição do tapete da sala. Eu sempre o deixava alinhado com o sofá e agora estava meio virado. Coisa boba, talvez. Mas nos dias seguintes, outros detalhes começaram a se somar. Um copo com marca de batom rosa na pia. Uma toalha úmida pendurada atrás da porta do banheiro não era minha. Tinha cheiro de perfume doce, daqueles que grudam na pele. Uma presilha de cabelo transparente caída perto da cama. Eu limpava tudo, fingindo não ver, mas anotava mentalmente cada detalhe. Era como juntar peças de um quebra-cabeça que eu não queria completar. Na semana seguinte, enquanto trocava o lençol, notei um fio de cabelo loiro no travesseiro dele. Longo, liso, impossível de ser meu. Parei com o pano na mão e fiquei ali, parada, sentindo o estômago se revirar. Tentei pensar em explicações. Podia ter sido da oficina, de alguma cliente, do ônibus, mas no fundo, eu já sabia. A diferença é que saber e aceitar são duas coisas completamente distintas. Naquela noite, antes de sair para o trabalho, perguntei casualmente: "Teve alguém aqui hoje?" Ele me olhou rápido, franzindo a testa. "Como assim alguém?" "Sei lá, tua mãe, algum amigo." "Não, por quê?" "Porque achei o banheiro molhado e o tapete virado." Ele deu uma risadinha curta. "Você tá vendo coisa, Larissa." A resposta saiu leve demais, ensaiada demais. No trabalho, comentei com a Tássia. Entrou na sua casa em prova e quase sempre entrou mesmo. Naquela madrugada, o movimento foi fraco. Um ou outro caminhoneiro pediu café, o resto só. A cada minuto eu pensava na cama, nas toalhas, nos cabelos. Quando terminei o turno, o céu ainda estava pediu. O motorista era um homem mais falante, do tipo que tenta quebrar o gelo com conversa. "Moça, já levei uma passageira para esse endereço", disse ele olhando pelo retrovisor. "Uns dias atrás, uma mulher loira, muito bonita. Meu corpo gelou." "Loira?" "É, alta, cheirosa, rindo sozinha." Até comentei com ela que o lugar era meio ermo para andar de madrugada. Ele explicou que mora nas redondezas e vive pegando corridas naquele trecho, por isso reconheceu o prédio de cara. Fiquei muda. O carro seguiu. O barulho dos pneus no asfalto parecia um zumbido constante. Ele notou meu silêncio. "Era parente sua?" "Não", respondi, quase sussurrando. "Acho que não." Cheguei em casa com a cabeça rodando. Abri a porta devagar. A sala estava escura, mas senti de imediato aquele mesmo perfume doce, forte, que não era meu. Fui até o quarto. A cama arrumada, mas o travesseiro dele tinha o mesmo cheiro. Sentei na beira, tentando entender. O relógio marcava 4h15. Ouvi o som da geladeira, o tic-tac do relógio na parede. Tudo parecia normal, mas a sensação era de estar invadida. No dia seguinte, enquanto ele tomava café antes de sair, deixei escapar. O motorista que me trouxe disse que uma loira já veio aqui. Ele travou por um segundo, o copo no ar. Depois riu. Deve ter se confundido. Aqui tem vários prédios parecidos. Ele falou o número do prédio. "Ah, então deve ter sido entrega errada, sei lá." A tranquilidade dele me irritava. Era como se eu fosse uma criança perguntando coisas sem importância. No sábado voltei do turno um pouco mais cedo. O sol começava a nascer e uma luz pálida atravessava as cortinas. Abri a porta sem fazer barulho. A primeira coisa que notei foi uma sandália feminina jogada perto do sofá. Pequena, delicada, salto fino.
Fui direto para o quarto. A cama estava desfeita. Rogério não estava. O banheiro molhado. E sobre o balcão da cozinha, 2 copos. Um deles com marca de batom. Senti uma mistura de raiva e desespero. Peguei o celular dele, que estava carregando na sala. Bloqueado, claro. Fiquei andando de um lado para o outro, até notar um pedaço de papel caído no chão, quase debaixo do sofá. Peguei. Era o mesmo nome de antes, escrito com pressa. Cleo, seguido de um número. Dessa vez, não pensei 2 vezes. Peguei meu celular e disquei o número. O toque demorou até que uma voz feminina atendeu, sonolenta. Alô? Quem é? Perguntei, a voz trêmula. Quem tá falando? Larissa, namorada do Rogério. Silêncio. Um suspiro longo do outro lado. Achei que ele morasse sozinho, disse a mulher num tom calmo, quase sincero. Como assim achou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu o conheci como cliente. Ela hesitou. Sou acompanhante. Mas ele começou a me procurar fora do trabalho. Dizia que queria me ver sem compromisso. Eu achei que ele era solteiro. Fiquei sem ar. Você tá dizendo que ele me paga, sim. A voz dela era direta, sem crueldade. Olha, eu não sabia que ele tinha alguém. Se soubesse, não teria vindo. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. As mãos tremiam. Sentei no chão, olhando para o nada, tentando entender como tudo tinha desmoronado assim. Minutos depois, ouvi a porta abrir. Rogério entrou, o cabelo molhado, cheirando a sabonete. O mesmo cheiro que vinha do banheiro minutos antes. Quando me viu, percebeu que eu segurava o papel. Larissa, o que é isso? Você quer mesmo que eu diga? Ele respirou fundo. Você não entende. Então me faz entender. Quem é a mulher que entra na minha casa enquanto eu tô no trabalho? Não é o que você tá pensando. Não é? O motorista falou dela, eu encontrei o batom, o perfume, o cabelo loiro. Você quer que eu pense o quê? Ele ficou quieto. O olhar dele era de culpa, mas também de medo. Eu fiz uma besteira, murmurou. Foi só uma vez. Uma vez? Ela mesma disse que veio aqui várias. Ele abaixou a cabeça. Isso vem acontecendo há mais tempo do que você pensa, murmurou. O silêncio dele confirmou tudo. Naquela madrugada, entendi que a traição não tinha sido só física. Tinha sido um roubo do meu espaço, da minha rotina, da minha casa. Cleo não era apenas outra mulher. Era uma sombra que dormia no mesmo travesseiro que eu, usava minhas toalhas, bebia na minha cozinha. E o pior é que Rogério parecia mais preocupado em manter o segredo do que em me pedir perdão. Você tá me traindo, Rogério? A pergunta saiu quase sem voz. Ele ficou parado, olhando para mim como se tivesse levado um tiro. O silêncio que se formou foi pesado, sufocante. Larissa, eu posso explicar, murmurou. Explicar o quê? Retruquei. Que tem uma mulher entrando aqui enquanto eu tô no trabalho? Que o motorista de Uber me disse que trouxe uma loira para essa casa? Que encontrei o nome dela num papel? Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Eu errei, tá? Só isso. Eu errei. Só isso. Eu ri sem humor. Você me traiu dentro da minha própria casa, Rogério. Ele se sentou no sofá, as mãos no rosto. Parecia pequeno, encolhido. Eu me sentia sozinho. A gente mal se via. Você trabalha à noite, eu durmo cedo. As coisas entre a gente ficaram frias. Então você achou que trair era o jeito certo de resolver? Perguntei. E trouxe ela para cá, para nossa cama? Ele não respondeu. Só olhou para o chão. E foi nesse silêncio que ele soltou o que faltava. Ela tá grávida. O ar sumiu dos meus pulmões. O quê? Sussurrei. A Cleo tá grávida? Repetiu sem me encarar. Eu juro que não foi planejado. Senti o chão balançar. Me apoiei na parede. Você destruiu tudo, Rogério. Ele levantou bruscamente. Eu não sou o único culpado, Boras gritou. Você também se afastou de mim. Você não me olha, não fala comigo, não tá aqui. Fiquei paralisada. Aquela explosão não parecia dele. Você tá me culpando por isso? Perguntei, em choque. Ele passou as mãos no cabelo, andando de um lado para o outro. Ela me procurou de novo ontem, disse num tom estranho. Mais cedo, ele tinha recebido uma mensagem dela, avisando que precisava conversar sobre algo urgente. Provavelmente sobre a gravidez. Mas ele interpretou aquilo como provocação. Disse que vai ter o bebê e não quer nada comigo. Mas eu sei que ela tá mentindo.
Tá querendo me prender nisso. Acabou com minha vida, Larissa. Você fez isso sozinho. Retruquei. Ele começou a andar em círculos, falando coisas sem nexo, misturando arrependimento e raiva. Dizia que a vida dele tinha acabado, que nada mais fazia sentido. O tom da voz mudava. Ora chorava, ora gritava. Foi ali que percebi que ele não estava bem. Ele pegou o celular do bolso, olhou para a tela e apertou algo com força. Eu vou falar com ela. O quê? Rogério, calma. Mas ele já estava indo em direção à porta. A expressão dele me deu medo. Não era arrependimento, era raiva. Corri atrás dele, mas ele saiu sem olhar para trás. O som da moto descendo a rua ecoou como um presságio. Peguei minhas chaves e segui de Uber. O motorista nem entendeu quando pedi para ir rápido. O endereço eu sabia de cor. Tinha visto nas mensagens que ela mandou para ele. Um apartamento pequeno perto do centro. Quando cheguei, o portão estava aberto. Subi as escadas de 2 em 2 e antes mesmo de chegar ao corredor, ouvi as vozes. A dele, alta, nervosa. A dela, tentando se explicar. Eu não quero nada de você, Rogério, dizia Cleo. Eu só te avisei porque achei que devia. Você acabou com a minha vida, ele gritou. Por sua causa eu perdi a mulher que eu amava. Eu não te obriguei a nada. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e vi os dois na sala. Ele estava vermelho, transtornado. Ela recuava, assustada. Rogério, para! Gritei. Não faz isso! Ele me olhou e por um instante pareceu não me reconhecer. Ela destruiu tudo, Larissa. Tudo. Não é assim que resolve. Me aproximei, mas ele deu um passo para trás, respirando com força. Eu só queria que ela desaparecesse, disse num tom rouco. Cleo tentou passar por ele, mas ele a segurou pelo braço. Ela gritou. Eu corri e tentei puxar, mas foi inútil. Tudo aconteceu rápido. Ele tentou se soltar, fez um movimento brusco e o empurrão veio junto. O som seco do corpo dela batendo no canto da mesa me gelou o sangue. Fiquei paralisada. Ela caiu no chão, o olhar perdido. Por um instante o tempo parou. Eu ouvi apenas o som da minha própria respiração ofegante, como se o ar tivesse sumido do quarto. Quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Meu Deus, Rogério, falei sem acreditar. O que você fez? Ele recuou tremendo. Eu não queria... Ela se jogou. Ajoelhei ao lado dela. O sangue começava a se espalhar no piso claro. Toquei o pescoço. O pulso fraco, quase nada. Chama ajuda, gritei. Ele ficou parado, olhando para ela, depois para mim, e então começou a chorar, desesperado. Peguei o celular e disquei o número da emergência. A voz do atendente soou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. As sirenes vieram rápido, mas não rápido o bastante. Quando os paramédicos entraram, já era tarde. Nenhum deles comentou sobre a gravidez. Eu quis perguntar, mas a voz não saiu. Parte de mim queria acreditar que era mentira, inventada no desespero dele. Outra parte sabia que talvez fosse verdade. Rogério foi levado pela polícia. Eu fiquei ali, sentada no chão, o sangue ainda escorrendo na minha mão, o corpo dela coberto por um lençol. Não chorei. Não consegui. Na delegacia, contei tudo. Eles anotaram, perguntaram, repetiram perguntas. Eu só queria esquecer o som da cabeça dela batendo na mesa. Dias depois, me chamaram para prestar novo depoimento. Rogério tinha confessado. Disse que perdeu o controle, que não suportava a ideia de ter destruído o relacionamento e que colocou a culpa nela. Ele foi preso. Saiu nos jornais locais. Homem mata mulher após discussão em apartamento. Nenhum mencionou que a mulher era garota de programa, nem que tudo começou dentro da casa de outra. Fui chamada a depor de novo semanas depois, durante a audiência de custódia. Vi Rogério de longe, algemado, o olhar perdido. Disse ao juiz que ele nunca tinha sido violento antes. E mesmo assim, o promotor usou minhas palavras para reforçar o quanto a culpa era toda dele. Fiquei aliviada e envergonhada ao mesmo tempo. Quando fui buscar minhas coisas no apartamento que a gente dividia, o cheiro ainda estava lá. O perfume dela. Fiquei parada na sala por alguns minutos, olhando o sofá, o tapete, o travesseiro. Tudo parecia contaminado. Deixei a chave sobre a mesa e saí. Hoje moro em outro bairro. Trabalho no mesmo posto, nos mesmos turnos. Mas às vezes,
Quando volto para casa de madrugada, ainda vejo o reflexo da janela do antigo apartamento na minha mente. E mesmo sabendo que ele está preso, sinto que parte do que aconteceu nunca vai sair dali. Não foi um pesadelo, foi real. E o pior é saber que, em algum momento, tudo poderia ter sido evitado, se eu tivesse ouvido aquele primeiro pressentimento, aquela sensação estranha de que alguém já tinha estado na minha casa enquanto eu não estava. Às vezes, ainda sinto aquele perfume doce no ar, mesmo aqui, nessa nova casa onde ninguém além de mim entra. Fecho as janelas, respiro fundo e tento convencer a mim mesma de que é só lembrança. E às vezes penso que o cheiro não é dela, nem dele. É o meu próprio medo preso nas paredes da memória.